determinismo ou um Deus ao qual se pode orar? Não há dúvidas de que todos estes demais deuses fazem parte de um linguajar simbólico e mitológico e que correspondem a uma necessidade humana de tornar mais próximo o Deus incorpóreo e racional do estoicismo. Em algumas passagens de Marco Aurélio, fica claro o caráter simbólico destas entidades. Da mesma maneira vemos em Sêneca a seguinte observação. Os antigos não acreditavam que Júpiter, Zeus, que adoramos no Capitólio e em outros templos mandava raios com suas próprias mãos. Você gosta desse conteúdo, então inscreva-se no canal, para podermos continuar fazendo novos vídeos. No entanto, em outras passagens de Marco Aurélio, indo além da mera linguagem simbólica, ele se refere claramente a uma providência pessoal que se preocupa com a raça humana. Por detrás destes símbolos existe de fato referência a um tipo de providência diferente daquele que é a razão responsável pelo impulso originário. Na seguinte passagem, por exemplo, o imperador agradece e lista uma série de benefícios que atribui ao auxílio dos deuses. Por ter alcançado, clara e frequentemente, o sentido de o viver segundo a natureza, de tal forma que, no que depende dos deuses, de seus dons, de sua assistência, de suas inspirações, nada me teria impedido de há muito viver desse modo. Se nem sempre o consegui, foi por culpa minha, devido a não observar o aviso dos deuses, ou seja, suas lições. Por ter tido em sonhos a revelação de remédios, entre outros contra escarros de sangue. E quando me empolgou a filosofia, não ter caído nas mãos de algum sofista, nem cedido à tentação de me fazer passar por escritor, ou de resolver silogismos, ou de decifrar os fenômenos celestes. Isso tudo exige sorte boa e a ajuda dos deuses. Temos assim uma aparente contradição entre duas concepções opostas acerca de Deus. Por um lado temos a concepção mais tradicional de que falamos ao longo deste texto. Uma providência impessoal, responsável pelo impulso originário a partir do qual se desenrola toda a criação como consequência. De outro lado, temos a concepção de um Deus que se preocupa com os mais particulares detalhes da vida das pessoas e ao qual se pode orar. Seria possível conciliar estas duas concepções? Num primeiro momento podemos dizer que não, pois esta última concepção não parece ser compatível com os princípios estoicos. Afinal, se tudo acontece segundo a ordem, pedir ajuda de Deus seria no mínimo algo totalmente nulo e ineficaz. Contudo, vemos que desde o estoicismo mais antigo, com o famoso hino a Zeus de Cleantes, a prática da oração já fazia parte desta tradição. Além disso, vemos outras afirmações sobre isso na exposição de Diógenes Laercio que confirmam essa tradição. Poseidonius no primeiro livro da sua obra dos Deveres, e Hecaton no terceiro livro da sua obra dos Paradoxos, dizem que o sábio fará preces e pedirá coisas boas aos deuses. 1. E assim vemos em Marco Aurélio. Veja a oração dos atenienses, faze chover, bom Zeus, nos campos e prados dos atenienses. Ou não se reze, ou dessa forma se reze, com nobreza e simplicidade. Uma vez que a prática da oração acompanha toda a tradição estoica, podemos dizer o mesmo da concepção de uma providência que cuida particularmente dos indivíduos humanos, auxiliando-lhes em vários sentidos. Assim, é preciso entender de que maneira estas duas visões sobre Deus, que a princípio contraditórias, podem ser compatíveis. Para isso, é interessante ler o seguinte trecho de Pierre Hadot, que fala exatamente sobre este assunto, isto é, sobre como é possível uma compatibilidade entre estas duas visões. Uma vez que desconectamos a hipótese da providência individual e especial da sua formulação mitológica, ela pode ser perfeitamente bem integrada dentro do esquema geral da teoria estoica da providência. Os estoicos não apenas pensaram que a razão universal havia, devido a seu impulso inicial, colocado em movimento uma lei de desenvolvimento do universo que tem como meta o bem do todo, mas eles também admitiram que esta lei fundamental do universo tem como sua meta primordial o bem dos seres racionais. Os seres inferiores existem para os propósitos dos seres superiores e os seres superiores existem uns para os outros. Assim, a providência é exercida diretamente, especialmente sobre os seres racionais, e por consequência é também exercida sobre outros seres. A natureza do todo deu o impulso no passado, para que a criação do universo pudesse vir a ser.
Agora, entretanto, ou todas as coisas que acontecem ocorrem como consequência disto, ou existe um pequeno número de coisas, soligista, e estas incluem as mais importantes, que são objeto de um ato de vontade particular, por parte do princípio guia do mundo. Esse o pequeno número de coisas das mais importantes ou se refere aos seres racionais. Existe, portanto, uma providência geral para o universo inteiro, que corresponde ao impulso inicial ou que Marco menciona aqui. Existe também uma providência especial para os seres racionais, vê um ato de vontade particular que o exerce seu impulso sobre cada indivíduo ou como Marco disse em outro lugar. Contudo, estas duas concepções não são mutuamente exclusivas, Aproveite pois e a lei inscreva-se geral, no canal, que é deixe imanente seu dentro like, do universo faça e que seu resulta do comentário. impulso inicial, quer a vida racional como o fim que justifica o universo. Orígenes 3 atribui essa doutrina explicitamente aos estoicos. A providência fez todas as coisas primeiramente para o bem dos seres racionais. Os seres racionais, uma vez que constituem o mais importante, assumem o lugar de crianças trazidas ao mundo. Seres não racionais e inanimados assumem o lugar da placenta que é produzida ao mesmo tempo em que a criança. A providência cuida primeiramente das necessidades dos seres racionais, mas os seres não racionais também lucram, consequentemente, daquilo que é feito para os seres humanos. Esse texto, contudo, não se opõe àquele no qual Cícero diz que Júpiter não liga para o dano causado pela chuva de granizo na horta de um fazendeiro, pois do ponto de vista estoico o que conta não são tais coisas moralmente indiferentes como colheitas. Para eles, a única coisa importante é a elevação moral do ser humano e a sua busca por sabedoria. A providência divina, matriz e nutriz para as criaturas inferiores, torna-se a educadora dos seres humanos. Henry Bergson costumava chamar o mundo ou uma máquina fazedora de deuses, ou mais os estoicos, com prazer, tê-lo-iam chamado máquina fazedora de sábios. De fato, os sábios parecem ser os objetos privilegiados desta providência individual. Note, por exemplo, na seguinte passagem de Epíteto. Poderia Deus desinteressar-se por suas obras-primas, seus servos, e suas testemunhas, daqueles que ele coloca como exemplo diante das pessoas desprovidas de treinamento moral? Temos também este texto de Cícero. Os deuses imortais não apenas se rejubilam com o ser humano, mas com homens em particular, os quais não poderiam ser o que são sem auxílio divino. Portanto, a concepção de um Deus enquanto providência particular não se opõe ao Deus da razão e do destino, uma vez que essa razão universal e identificada com o impulso originário do destino, tem como objetivo específico o bem dos seres humanos. Mesmo assim, poderia-se dizer que apesar desta providência o homem continua a conviver com a guerra, a doença, a morte etc. Onde estaria esta providência especial que cuida dos seres racionais nisso tudo? É preciso lembrar, no entanto, que para um filósofo estoico nenhuma destas coisas é considerada verdadeiro mal. E, além disso, aos verdadeiros males foi dada ao homem a liberdade de poder evitá-los completamente. A divindade tem como objetivo não qualquer bem para o ser humano, mas o bem espiritual, da excelência de que falamos anteriormente. E é justamente nesta excelência que reside o poder inerente ao homem de evitar os verdadeiros males. Assim, cada situação deve ser vista como uma oportunidade de crescer em direção a esse fim que a natureza nos direciona, pois até mesmo uma situação dolorosa como a doença, está nos encaminhando para a excelência.